Estreia no Mundial de Clubes do Palmeiras, estreia, na minha opinião, gigante. O que você acha? 0x0 com o Porto e o Palmeiras foi superior. Vou trazer a repercussão da mídia esportiva e falas também. Pequena fala do Abel Ferreira e fala de alguns jogadores sobre essa partida e já vai deixando a sua opinião nos comentários. O Palmeiras mereceu vencer essa partida? Fica comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender. Crédito do vídeo na descrição, mas antes de tudo já te peço, eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações dos times mais importantes do Brasil aqui. Então se você é amante do futebol, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Os aspectos desse jogo, do que você viu, previu e do que se desenrolou em campo, o que você destaca desse confronto tão difícil do Palmeiras com o Porto, um outro adversário que também está brigando pelo primeiro posto desse grupo? Olha, ainda que a quente saindo com esta confusão toda que estás aqui a ver, eu tenho que estar aqui calmo, sereno, para te responder de forma mais clara e direita possível. Vocês entenderem o nosso trabalho, não chega só lá dentro, como vir aqui e estar com calma. Olha, assim, muito rapidamente posso dizer que acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar a primeira fase de saída deles, conseguimos inclusive criar oportunidades do golo, por exemplo duas do Estevão na primeira parte, uma que roubamos, um cruzamento no penalti estou para fora, outra numa transição do Estevão também, que o goleiro deles defendeu. Estou-me a lembrar uma no último minuto da primeira parte em que o goleiro deles mais uma vez 3 ou 4 vezes conseguiu tirar a bola e nós não conseguimos meter dentro do golo. Enfim, eu acho que nós fomos superiores, mas o futebol é isto mesmo, ganha quem faz golos e nós não conseguimos fazer. Agora o futebol é muito giro, não é? Se vocês imaginem se o goleiro suplente do adversário tem esta qualidade, imaginem o primeiro, está bem? O Palmeiras entrou para a vitória, mas o que você pode destacar desse primeiro jogo, com tudo que representa uma estreia num campeonato tão grande, o Palmeiras conseguiu apresentar dentro de campo? Bom, acho que foi um jogo muito bom, difícil, claro, mas acho que a gente foi muito superior aí ao time do Porto. Sabíamos que tínhamos essa condição. Você pode ver o volume que teve no segundo tempo para a gente poder fazer um gol, foi muito grande. A gente teve bastante oportunidade, né? Infelizmente não conseguimos fazer. Tem dias que é assim, a gente tenta e não acontece o gol. Mas valeu o esforço de todo mundo, acho que a gente mostrou o nível que o Palmeiras joga, né? E não tem jeito, agora é virar a página, saber que tem mais um jogo difícil aí pela frente, para poder buscar a vitória que a gente precisa, né? E assim já almejar a classificação. Você viu uma parte ali de fora, depois participou de algumas chances criadas. É questão de detalhe, alguma coisa que ainda no quente do jogo você possa ver, que possa ser trabalhada para o Palmeiras ajustar detalhe para as próximas duas partidas, principalmente na fase de grupos? Bom, acho que a gente jogou com as nossas características, jogamos com o nosso estilo de jogo, que é sempre buscar o volume de ataque, buscar as bolas em profundidades para cruzamento, buscar as bolas na hora de pressionar, né, o portador da bola, roubar e contra-atacar rápido. Acho que a gente fez tudo isso, tivemos bastante chances dentro das nossas características. E infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas acho que a gente conseguiu mostrar, né, o nível que o Palmeiras joga. O gramado foi um assunto antes, vocês conheceram um pouco mais hoje, tem um outro jogo aqui. O que você sentiu ali na prática dessa partida, que vocês vão ter uma outra importante daqui a alguns dias? A gente sabe que vimos, né, com clareza ali que o gramado não está nas condições que a gente sabe que a FIFA trabalha, mas eu não sei como é que foi o preparo para o jogo, para a competição. A gente não tem muito o que falar também, porque a gente chega já focado bastante na competição e não tem tempo para se preocupar com isso. Mas é claro que nosso ver precisa melhorar bastante. Só para fechar, Paulinho, você é um camisa 10, você chegou com uma grande esperança, todo mundo sabe que essa é uma competição que tem uma grande visibilidade. E sobre o seu estado físico, você está bem, está inteiro, algum tipo de dor, alguma limitação para desempenhar seu melhor futebol aqui nessa Copa do Mundo? Então, eu já falei antes, a lesão que eu tive foi uma lesão bastante grave, no sentido de que não é comum no futebol e a gente tem que ter bastante cautela para lidar com ela, porque ela, em certos momentos que se aumenta a intensidade, pode aparecer um pouco de dor e isso às vezes atrapalha no dia a dia, mas juntamente com a equipe médica a gente está tendo esse controle para poder estar sempre nas melhores condições para ajudar o Palmeiras, seja lá qual for os minutos. O Palmeiras acabou estreando com um empate. Se a gente analisar o empate do jogo de hoje da Inter Miami, é um resultado até interessante. Vamos diretamente lá para Nova York ver o que está acontecendo por lá. Felipe Anderson, falando. O Palmeiras chegou muito próximo, teve várias oportunidades de marcar, não deu. O que faltou? Não, fizemos boas jogadas, conseguimos ali anular muito a equipe deles com talentos individuais. Criamos grandes chances no jogo, o goleiro deles foi muito feliz ali no primeiro tempo, com a chance clara que nós tivemos. No segundo tempo também. E é isso, um jogo em que a equipe deles também bem fechada, muito difícil de entrar, mas o trabalho segue. Mas infelizmente hoje não deu. A defesa estava muito fechada, vocês estavam esperando isso? Não, sabemos que estudamos a equipe deles, uma linha defensiva com 5 atrás ali, bem fechado, e hoje eles respeitaram muito, mas também criaram algumas pequenas oportunidades ali. Mas é isso, continuar trabalhando, focado, melhorar um pouquinho mais nas finalizações que nós pecamos, mas tem dia que a bola não vai entrar. E focar no próximo jogo, né? Não, com certeza, recuperar, analisar
bem ali, como sempre fazemos, e se Deus quiser, vamos buscar a vitória no próximo jogo. Essa nossa enquete no fechamento, Cara, esperava mais, foi ok, deu show. eu acho que deu show seria muito por conta de uma vitória, né? Eu acho que foi ok, mas foi, ao meu ver, superior taticamente, fisicamente. Acho que o Abel foi inteligente quando ele fez as alterações, porque era o momento que o Porto estava crescendo na partida, quando ele coloca o Paulinho, coloca a Veiga, coloca o Alan, que entrou muito bem também, e aí o Palmeiras começou a ter de volta a rédea da partida. Achei melhor, faltou eficiência, mas eu acho que dentro da expectativa, primeiro, de um grupo que eu imaginava que fosse equilibrado, e se mostrou um grupo completamente aberto, mas do futebol jogado, o Palmeiras, ao meu ver, foi superior aos 4, faltou de fato a eficiência. Vamos ver como vai ser agora o próximo jogo. Pegando, né? Sobs. E aí, primeiramente... Boa noite. Muito obrigado. Bem-vindo ao fechamento. Um mês aí de Copa do Mundo de clubes bombando na tela do Sport TV. São vários jogos. O Sport TV vai cobrir todos os jogos. Então, a equipe toda do grupo conectado com essa Copa do Mundo de clubes. Estamos fazendo um grande trabalho. Bem-vindo. Vai ser um mês intenso pra gente aqui. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela honra de estar aqui, né, com esse time. Me chamou muito a atenção mesmo, esses bastidores de vivência mundial. E legal, sobre o jogo, eu tenho 2 sentimentos, né? Um que foi... Mais sentimentos, meu parceiro. Um pecado de não vencer, né? Porque o Palmeiras mereceu o primeiro jogo de um brasileiro no Mundial, isso é importante, né? Para visibilidade. E outro, acho que a torcida do Palmeiras tem que estar orgulhosa de ver um time batendo de frente, jogando direito, independente do momento do Porto. O torcedor palmeirense tem que ficar orgulhoso do que o time fez hoje. O Palmeiras, eu senti o Palmeiras um pouco nervoso no começo do jogo. Deve ser a questão da estreia, né, Aline? Tem essa pressão, né? O Palmeiras não é o primeiro Mundial que o Palmeiras disputa. Tem toda essa piada, né? Essa brincadeira do torcedor em relação ao Mundial. Óbvio que é um formato diferente, o primeiro formato diferente. A gente vai repercutir muito, porque o fechamento só está começando. Mas vamos para os protagonistas. Luiz Carlos. E aí, meu parceiro, como foi esse jogo? Dá um abraço aí no Evair, no Losete, no Ricardinho. Bem-vindo mais uma vez e boa noite bem-vindo ao fechamento e boa noite mais uma vez, Pois Luiz. finalmente você me convidou para o fechamento, né, amigo? Eu passo para você e não volto nunca mais. Bem-vindo, irmão. Como é que foi esse jogo aí aos olhos de vocês? Bom, valeu, Denilson, parceiro. Rafael Sobes, Aline, bom conversar com vocês. Bom, deixa eu passar aqui adiante. Eu tenho esse sentimento de que, na nossa enquete, eu acho que foi ok. Há sempre um nervosismo muito grande na estreia, uma expectativa. Os clubes brasileiros trabalham isso com uma certa ansiedade. É uma Copa do Mundo, é um formato diferente. O Porto não está na primeiríssima prateleira do futebol europeu, mas é um clube de muita tradição, de muita camisa, um confronto muito esperado e eu acho que no fim das contas, se a gente tivesse que ter um vencedor, eu acho que seria o Palmeiras. Deixa eu passar já de cara pro craque, pro ídolo da torcida do Palmeiras. Evair, concorda com essa análise? Acho que o 0-0 não é injusto, não é nada absurdo, mas se tivéssemos que ter um vencedor, seria o Palmeiras, Evair. Eu também acredito assim. Eu não quero ser o pessimista do grupo aqui, mas eu esperava um pouquinho mais. Esperava uma vitória, na verdade, né? O Palmeiras teve altos e baixos dentro da partida, na minha opinião. Foi um time nervoso em determinados momentos, como foi falado aqui na transmissão. E esse nervosismo acho que atrapalhou muito, né? E essa ansiedade de querer ganhar de qualquer maneira, acho que atrapalhou bastante o Palmeiras. Mas, é lógico, o empate está de bom tamanho, poderia sim ter vencido, acho que até poderia ter feito o gol, porque criou, mas é lamentável que o Palmeiras tenha tido essa maneira de encarar o jogo, né? Ficou muito nervoso dentro de campo, isso atrapalhou um pouco. E teve dificuldade no jogo aéreo, né? Boas chances do Porto vieram em cruzamentos, Ricardinho. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos do fechamento. Você já fez o fechamento antes? Porque eu tô achando que é pessoal, que o Denilson não chama, é pessoal. Não, Denilson é meu amigo, Penta, meu amigo. O primeiro fechamento a gente fez a participação na estreia do Brasileiro. Fui convidado. Eu acho que o Palmeiras tem que lamentar o resultado. Porque o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que ele teve as melhores oportunidades. As oportunidades mais claras do jogo foram do Palmeiras. No final do primeiro tempo, teve essa do Estevão, que o zagueiro cortou bem. Mas no final do primeiro tempo, essas duas oportunidades, primeiro cruzamento do Vitor Roque, né? E aí um deixou pro outro. Eu acho que é questão de ansiedade mesmo de fazer o gol. Depois teve o do Maurício, que o Cláudio fez uma grande defesa, o Cláudio Ramos, no rebote. E depois ainda teve o Richard Rios de novo, que ele chutou e o Francisco, acho que foi o Rocha, que acabou tirando em cima da linha.
Isso no final do primeiro tempo. Teve a falta ainda, enfim. No segundo tempo teve a bola na trave, teve o volume final de jogo do Palmeiras. Então tem que lamentar o resultado, porque eu acho que o Palmeiras foi melhor do que o Porto. Foi muito melhor? Não, mas foi melhor. Foi um time mais organizado, fisicamente terminou o jogo melhor. O banco entrou e deu mais opções para o time no segundo tempo, elevou o nível principalmente de competitividade e da parte ofensiva do time do Palmeiras. Agora, você tem que transformar em resultado. O Palmeiras não conseguiu, tem que se lamentar por isso. O Everton fez uma grande defesa, que foi essa, né, que realmente no cantinho, acho que foi uma defesa muito difícil, e as bolas paradas que a gente comentou, que o Porto praticamente tocou todas na parte ofensiva, ele sempre tinha um jogador tentando finalizar. O Palmeiras tem que seguir. Acho que é uma estreia, houve nervosismo, houve ansiedade, tudo isso conta sim, mas eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo por se tratar de uma estreia. Murilo na trave, Losetti, a sua análise do jogo. Um abraço aos amigos, Denilson, Sobis, Calan. Você é habituê do programa. O Denilson me convida, enfim, já é meu parceiro, né? A coisa é um prazer estar falando com eles. Eu acho o seguinte, Luiz, esse tipo de confronto, esse tipo de torneio, uma das coisas muito legais que a gente vê é que são jogos que quase nunca acontecem, de universos muito diferentes. Então, nesse grupo, a gente tem um time brasileiro, um time europeu, um time da MLS, um time super campeão africano. Então isso confere uma imprevisibilidade para o jogo, que por mais vídeos, informações, estudos que as comissões técnicas e os jogadores façam, é muito diferente quando você entra em campo e enfrenta. Então eu vi muitos lances ali de desequilíbrio, de falta mesmo de hábito com o adversário, não de desconhecimento, mas de não saber se o jogador domina para fora, domina para dentro, vai usar esse pé ou outro. Então isso conferiu ao jogo durante boa parte um cenário mais aberto, que deixou o jogo legal. E aí o Palmeiras criou mais, porque tem melhores jogadores, tem mais bons jogadores. Para mim no Porto, pega o Mora, que é muito novinho ainda, saiu, teve cãibra. E o Fábio Vieira, que também saiu muito cansado, são jogadores diferenciais. O Palmeiras tem vários vindo, inclusive, do banco. Então, acho que o Abel, inclusive, ganhou dúvidas para o próximo jogo. Quem vai ser titular? O Veiga entrou bem, o Alan entrou bem, o Flaco Lopes, para mim, entrou melhor que o Vitor Roque. Claro que tem o cenário do jogo, o momento do jogo, mas o Abel tem muitas opções. E eu acho que nas duas rodadas finais, onde possivelmente Palmeiras e Porto disputem a liderança no saldo, eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades e mais opções. E é uma liderança importantíssima. Muito importante. Claro, no outro grupo a gente projeta que o PSG, o Atlético de Madrid e o Botafogo vão disputar as vagas. O PSG hoje é o grande time do mundo, né? É campeão europeu. Começou ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid. Então, em tese, ele passa em primeiro. Se der para passar em primeiro, tanto melhor. Parceiro Denilson, estamos aqui à sua disposição. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da mídia esportiva trazendo a repercussão aí desse empate 0-0 com o Porto. Realmente o Palmeiras foi superior, mereceu, na minha opinião, sair com a vitória. Eu quero saber a sua opinião. Comente aqui. O Palmeiras mereceu sair com a vitória nesse jogo contra o Porto, mostrou que os times brasileiros podem sim bater de frente com o time de Portugal. Deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante. Claro, já vai dizendo se o Palmeiras vai conseguir classificar em primeiro ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para seguir, se inscrever, para você não perder os próximos vídeos, porque eu trago informações dos principais times do Brasil aqui. Se você é amante de futebol, se inscreve para não perder nada.